Boa tarde a todos, os irmãos que estão presentes e aos irmãos que estão nos seus lares. E essa semana reabrimos a casa, para dar continuidade aos nossos trabalhos ao público. Pessoal que está nos seus lares, pode colocar um copo com água, uma jarra, para dar continuidade do nosso trabalho, os benfeitores espirituais, higienizá-las, energizá-las com os fluidos salutares de cura, de amor, de fraternidade. Vamos fazer a nossa prece de início. Amigo Jesus, obrigado por estarmos aqui, Pai. Vim ao encontro da Sua palavra, ao encontro do Seu amor, ao encontro da Sua luz. Divino amigo, muitos estão cansados, e o Seu amor, a Sua paz, é o nosso conforto. Graças te damos, Pai, por ter essa casa para nos acolher, nos amparar. A esses benfeitores amigos que estão nos auxiliando, e principalmente ao nosso anjo da guarda, o guia espiritual. Que possamos ter uma tarde produtiva e sair aqui tranquilos e renovados. Assim seja. Nós vamos trabalhar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, no item 8, 9 e 10. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então disse Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz o texto: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por ter ocultado aos dutos e aos prudentes, que são mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre, se entenda, que os primeiros são os humildes. São os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. O segundo são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-as do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços fazem para os convencer. A razão está em que esses últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz
do que daqueles que se supõem na posse da luz. Eu imagino talvez que Deus deveria dar-se muito bem feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Vamos parar aqui um pouco e fazer uma reflexão. O significado da palavra que Jesus usou, a expressão pobres de espírito. E prudentes, doutos. A palavra pobre de espírito vem daqueles irmãos que trazem em si uma grandiosa virtude que é a humildade. Aqueles que se dobram perante a palavra de Deus. Quando se fala aqui em pobre de espírito, não quer dizer que a pessoa seja pobre. Porque tem as pessoas também inteligentes, de boa vida, mas que traz dentro de si a humildade, a caridade fraterna, o amor ao próximo. Isso se refere à palavra pobreza de espírito. Aos adultos, aos inteligentes, e aqueles que têm a inteligência, mas ligada para as coisas da terra. Eles não admitem Deus, porque muitos se acham até superior a Deus. A expressão pobre de espírito, interpretada ainda por muitos como sendo pessoas sem inteligência, mas dentro do contexto das leis de Deus. Ensinadas e vivenciadas por Jesus. Eu aceito a luz, eu me prostro ao Pai. Eu me humilho perante os seus ensinamentos, que é ao contrário dos dutos e dos prudentes, se viram a Deus achando que são superiores. São os humildes, os que não buscam demonstrar o que sabem, não procuram exaltar-se ou exibir do que sabem, considerando sinceramente que muito tem ainda que aprender. Quando entramos no estudo das leis de Deus e procuramos trabalhar o nosso lado espiritual, o nosso ser, é um estudo por uma vida inteira como espírito. Porque quanto mais nós vamos recebendo o conhecimento das leis de Deus, a nossa consciência se expande e novas informações chegam até nós. E essa passagem do Evangelho já faz mais de 2000 e poucos anos. E o que estamos vivendo hoje continua. Continua ainda. Os que procuram Jesus, os humildes de espírito, estão aqui. Saíram dos seus lares, deixaram suas obrigações para trás e vieram buscar um conforto. Viemos aqui buscar a consolação desse Pai. Enquanto que os outros viram as costas. Procuram as descobertas terrenas, a tecnologia avançada, a ciência. E essas descobertas, como tudo que possuímos aqui nesse plano material,
Inclusive o nosso próprio corpo permanece, vira pó. Os títulos, a nobreza, as conquistas, os cofres cheios. E que nós necessitamos para chegar ao reino de Deus? A humildade e a caridade. Tem outra passagem do Mestre, que é de Lázaro. Ali está o rico com a mesa farta, se alimentando, e das migalhas que caíam daquela mesa era o que se alimentava Lázaro, o mendigo. Mas quando os dois foram chamados ao plano espiritual, como todos nós que moramos aqui nesse planeta, um dia nós vamos ser chamados para voltar para casa. Quem recebeu o rico foi o Lázaro. O pobre de espírito. O que se inclinou a Deus. O que passou uma privação de sofrimento, mas nunca condenou a Deus. Sempre ouviu as palavras. Essa é a nossa passagem para chegarmos até lá. E ele se dizia, mas como? Eu sou um homem de nome. Eu tenho títulos. Eu é que era para estar nessa condição. Mas Deus diz para ele, essas condições tuas é lá na terra. Aqui são outras conquistas, são as virtudes, a caridade e o amor, que faltou para ti. É por isso que a humildade tornou-se um cartão de ingresso ao plano espiritual. Caridade, amor, a moralidade. Esses são os valores das nossas conquistas, da nossa passagem, dessa reencarnação aqui nesse plano. Mas os homens de inteligência sábia têm em si que as conquistas científicas, as descobertas, são deles. Tudo que temos de tecnologia aqui na Terra, tudo que surge como novo, no plano espiritual já está muito mais avançado. Deus traz a ideia para essas inteligências trazer o conforto para nós. Mas eles acham que foram eles que descobriram. Foram eles que criaram. A humildade é talvez a virtude da qual menos se fala. Ainda mais nos dias de hoje. Por isso que o nosso planeta está nessa condição. Por isso é que os homens, os seres humanos, nós estamos doentes. Porque nós nos esquecemos da verdadeira caridade, do amor ao próximo. Hoje está uma correria. Atrás do possuir, do adquirir, do ter. E o verdadeiro papel nosso aqui, a oportunidade que Deus nos deu nesta reencarnação, é de dobrar nossas más inclinações, que nem está escrito ali. É sair do homem primitivo e buscar um homem novo, dominando os vícios. Vícios que trazemos com nós há milênios. Não aprendemos. E hoje ainda caímos nesses erros. Mas esse Pai é bondoso. Ele nos dá a oportunidade. Ele nos aguarda. Ele não nos abandona. Mas muitos viram as costas para ele. Penso que tal acontece por ser ela, a humildade, a mais difícil de ser desenvolvida em um mundo
cuja humanidade ainda se prende muito aos valores e aos prazeres. Ah, não vou na casa espírita hoje, uma tarde tão bonita. Eu tenho outras coisas para fazer. E assim vão pensando, e assim vão se iludindo. Aí quando aperta o cinto, quando as doenças surgem, aí nós vamos lá e procuramos a igreja, procuramos os templos, procuramos a sociedade espírita. E Jesus nos recebe com os braços abertos. Ele é o nosso bom pastor. Ele nos acolhe sempre. E a gente se cura, fica bem, não volta mais. Porque enquanto que nós não trabalhar as potências do nosso ser e desenvolver virtudes e eliminar vícios, aí a vida aqui na Terra se torna para nós um pouco melhor. Quando o Espírito, quando nós damos conta de que somos criação de Deus e que somos imortais. Hoje somos mortais porque o corpo envelhece. Muitos não pensam assim. Ah, vou aproveitar o máximo que depois eu vou morrer mesmo. Aí tudo termina? Não. Aí vem a desilusão. Ela continua do mesmo modo que você pensa, do mesmo modo que você procede, continua além do túmulo esta caminhada aí. E muitos se decepcionam. Para muitas mentes que traz dentro de si que depois da morte não existe mais nada, realmente essas mentes ficam no nada. Outros dizem, é um sono profundo. Realmente é um sono profundo para quem alimenta essas ideias. E no plano espiritual tem várias câmaras, vários departamentos onde há milhares de irmãos nossos que trazem na consciência que depois da morte é dormir e continuam ali dormindo. 100, 200 anos. Até que vão despertar. E quando despertam, se apavoram. Como? Eu estou morto? Morre o corpo, o espírito permanece. E a humildade que Jesus ensina, a caridade, esse é o nosso passaporte. É isso, a nossa inteligência. Nós adquirimos conhecimentos para o nosso aprendizado. Eu sou um espírito que estou reencarnado hoje num corpo. Eu volto ao plano espiritual, reencarno de novo na Terra com outro corpo, com outra família. E há milhares a gente faz isso. Mas nós temos a ignorância nossa ainda, primitiva. E não acreditamos que o Espiritismo vem hoje. Vem para nos libertar dessa ideia. E nos dar uma esperança, porque existe continuidade. Ah, existe. Eu posso encontrar com meu pai, que já faleceu, com a minha avó, com a minha tia? Sim. Está tudo escrito. É que nós não temos a paciência e a compreensão de entender a leitura. Nunca vou abandonar o que Jesus falava para nós. E aqui é uma competição aguerrida, né? Sempre a luta pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro. São ações estimuladas e aplaudidas, as conquistas. Os homens cultos, inteligentes, os adultos, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas da sua atenção. Está dando importância para a lei de Deus? Eu dou importância agora para essas conquistas aqui, as descobertas terrenas.
as conquistas espaciais. Pô, o homem procura as conquistas espaciais e não procura só a conquista de si próprio, do seu ser. Quem eu sou? Qual é o meu trabalho aqui? Se preparar para quando nós formos chamados. Todos vão ser. E nós estamos nos preparando? Ou vamos dar importância para as coisas ilusórias da terra? A gente não vê histórias de várias brigas de famílias, porque pai ou avô morreu e deixou heranças. E aquelas heranças tudo, às vezes, não são destruídas em poucos tempos. Agora, as riquezas do Espírito, essas aprendemos e nunca mais na vida são perdidas. Quando nós temos essa compreensão, nós vamos crescer cada vez mais. E quando crescemos cada vez mais, nós queremos aprender mais e entender. Depois a gente olha, quantos desperdícios. Quantas vezes Jesus nos chamou nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, e nós estávamos cegos. E não ouvia também. Hoje, graças a Deus, graças a esse Deus bondoso, esse Pai paciencioso, estamos aqui. Na terra, o orgulho continua sendo muito estimulado, até mesmo por aqueles que aceitam a existência de Deus. Acredita em Deus? Eu acredito, claro, acredito em Deus. Mas negam a sua ação providencial sobre todas as coisas, considerando-se capazes de tudo resolver. Eu resolvo tudo aqui. Com a sua inteligência. Inteligência para as coisas do mundo. Deus lá e nós aqui. Assim penso os dutos e os sábios. Aqueles fariseus, na época de Jesus, que atentavam Jesus a todo instante, provocava para ver se Deus ia agir contra eles, ao contrário, Jesus, ele ensinava. A ofensa que vinha para ele virava ensinamento. E eles saíam cabisbaixo, porque eles não compreendiam. Mas sempre desafiando. Sempre desafiando. Eles se consideravam os gênios da época, como temos hoje, aqui na Terra, senhores da lei. E tem senhores da lei por aí, bastante, trocando seus papéis. Porque a lei do homem é mutável. O homem muda a hora que quer. As leis de Deus são imutáveis. Onde nós estivermos. E na condição que nós estivermos. Deus lá e nós aqui. Ele cuida dos planos espirituais e nós do plano material. Sem se aperceber que lá como cá, tanto no plano espiritual como aqui, vive os filhos de Deus. E subordinados às leis morais que faltam no nosso planeta. Moralidade. Esquecida pelo homem. Ou espirituais, que comandam a vida onde ela for exercida. Se eu me deslocar para um outro plano espiritual e eu tiver esse padrão, essa moralidade, as leis de Deus continuam sendo as mesmas. Afirma Kardec que eles negam um mundo invisível e um poder extra-humano. Não porque não podem entendê-lo. Até eles entendem. Mas o orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que eles não possam sobrepor-se. E o que os faria? Descer do pedestal. E ele não aceita isso.
se eu me humilhar, me tornar um pobre de espírito, Deus está me dominando. E eu sou poderoso, eu sou sábio, eu sou inteligente. Não posso deixar me dominar por Deus. Daí, com esse pensamento, assim se consideram os orgulhosos, os pobres de espírito, os que acreditam em coisas além das percebidas pelo sentido humano, ignorantes, supersticiosos ou, no mínimo, ingênuos. Eles usam todas as técnicas para enganar a si mesmo. Daí vem a necessidade das dores, a necessidade do sofrimento, das desilusões, dos fracassos. Eu tenho uma vida de fartura, eu tenho uma família, eu tenho tudo que eu quiser que o dinheiro compra, mas eu tenho uma dor aqui dentro de mim. Por quê? É necessidade de Deus. E quando esses homens caem, ou quando o ser humano cai na desilusão, aí vem a pior doença que assola o nosso planeta, que é a depressão. Quando eles caem do pedestal, aí vem a depressão. E muitos, por covardia, por não suportar a humilhação, tiram suas próprias vidas através do suicídio. O que está acontecendo no planeta hoje? Depressão e suicídio. Falta de esperança. E essa esperança é Deus. Se eu sei que quando eu desencarnar, quando eu morrer, eu vou continuar minha jornada, eu já tenho esperança. Agora, se eu ponho na minha mente que é só isso aqui, ou eu caio por uma doença, eu me desespero. Esse é o erro da humanidade. Se desviar das leis de Deus. Daí a necessidade das dores, do sofrimento, das desilusões, dos fracassos, para fazer o homem erguer os olhos para o mais alto. A gente comentou no estudo hoje. A dor não ensina nós a crescer perante a Deus? Reconhecer que existem outros valores, outros prazeres para o equilíbrio e a felicidade dos homens na Terra. Se nós viver aqui na Terra, tendo a esperança e trabalhar certinho nas leis de Deus, procurar fazer as coisas certas, dominar os nossos vícios, quando vem as vicissitudes da vida, quando vem a dor, a doença, nós estamos mais resignados, mais confiantes, mais tranquilos, porque eu tenho um bom pastor que me acolhe. E agora, se eu não conheço essa lei, o meu sofrimento é bem maior. E que esses outros valores e prazeres devem ser buscados e desenvolvidos dentro de cada um. A minha transformação ninguém pode fazer por mim. Posso receber conselho e aprendizado, mas eu que vou ter que ir lá e trabalhar isso dentro de mim. Um não faz pelo outro. E Jesus, até hoje, nos dá as informações, nos ensina, teve por esse plano, mostrando o amor, a humildade, a caridade, e nós quantas vezes virava as costas para ele. Por isso que nós estamos sofrendo desse jeito. Por isso as dores. Agora nós estamos nos erguendo aos pouquinhos,
tipo uma criancinha que mal caminha, damos um passo, caímos, até nós poder se equilibrar e continuar nossa jornada. Sendo um espírito encarnado, somos encarnados, temos aqui, imortal, e fomos criados por Deus, perfectível para desenvolver todo o seu potencial. Está dentro de nós. E para nós buscar esse potencial, nós temos que trabalhar em nós. Para desenvolver tudo isso aí. Dentro das leis naturais ou divinas. Onde não cabe orgulho. Ninguém consegue penetrar no reino do céu sem que tenha desenvolvido as qualificações necessárias dentro de si, na sua transformação. Qualificação essas que o levam à humildade, que aí fica uma condição básica para o verdadeiro amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Comenta também Kardec que, sendo Deus a justiça perfeita, não pode oferecer o reino dos céus aos que ainda se envolvem no orgulho, desprezando as suas leis, porque esse reino de paz e felicidade só pode ser apreciado por aqueles que têm em si próprio a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Jesus colocou a humildade entre as virtudes que aproximam o homem de Deus e o orgulho a que afasta o homem de Deus. Porque a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é revolta contra Ele. Essa passagem não é um pouco tempo que nós vamos poder adaptá-la dentro de nós e compreendê-la. Mas está no capítulo 7. Podemos usar o nosso evangelho e estudar mais. Vamos encerrar os nossos trabalhos à tarde de hoje, nos preparar para receber desses benfeitores amigos aqui presentes, as energias salutares, de paz, de amor, de conforto, da qual viemos buscar. Obrigada, Jesus, por este momento sublime. Obrigado por essa paz que abeira-se do meu coração. E essas energias, como pétalas, que toquem nós, fortalecendo o nosso corpo físico, nossas células, nossos órgãos, que penetra na corrente sanguínea, fortalece o nosso perispírito. Obrigada, Jesus, por este momento. Estamos aqui reunidos. Pedimos também para os benfeitores espirituais que possam colocar nas águas as energias curativas, salutares, de fraternidade, de amor, e que possamos, Mestre, retornar para os nossos lares, ou aqueles que estão nas suas casas, mais tranquilos e confiantes, perante a correria do mundo, nos fortalecer no seu amor e na sua luz. Muito obrigado, Jesus. Que a paz reine no coração de todos os irmãos. Assim seja.